Então, a paz e alegria a todos. Eu sou o Ricardo da Priscila. Eu sou a Priscila do Ricardo. Nós também fazemos parte do canal, estamos juntos e vamos então ver a história de São Luís e Santa Zélia, esse casal que nos traz tanto exemplo. Como vocês viram, então, nós poderíamos usar como exemplo de família Nossa Senhora, São José e Jesus, mas para ninguém ficar se sentindo diminuído, nós vamos trazer uma família cotidiana, uma família que viveu aí há pouco tempo, que então foi santificada no dia a dia, na sua vivência cotidiana. Então, eles viveram aí há menos de 150 anos. Santa Zélia veio a falecer um pouco antes de Luís, em 1877. Então, Luís ele veio a falecer em 1894. Luís ele era relojoeiro e Santa Zélia ela tinha uma pequena fábrica de costura. Para as mulheres aí que manjam de costura, foi ela que inventou os famosos pontos de Alençon. Então, eles tiveram 9 filhos, dos quais sobreviveram 5 filhas. E entre elas está uma muito conhecida entre nós, está aqui no meio, aqui, ó, Santa Teresinha do Menino Jesus. Eles foram, São Luís e Santa Zélia, o primeiro casal na história da igreja a ser santificados juntos, foram santificados juntinhos, declarados pela igreja. Então, como o Ricardo disse, a Santa Teresinha do Menino Jesus, que é essa que está no meio, foi declarada santa pela igreja. Aí vocês podem pensar, então eu sei porque São Luís e Santa Zélia foram santos, porque eles tinham uma filha santa, mas não foi isso. Foi justamente ao contrário. Santa Teresinha do Menino Jesus se tornou santa porque os pais dela eram santos, né? Então ela dizia que ninguém precisava ensinar ela a rezar, bastava ela olhar para os pais e ver eles rezando o Santo Terço e participando da Santa Missa. O exemplo, então, dos pais foi fundamental para que essa filha se tornasse carmelita e se tornasse esse grande exemplo que ela é para todos nós. Mas não para por aí não. As outras 4 filhas deles também decidiram pela vida religiosa. Tamanho era o clima que eles viviam de oração, de fé dentro de casa. É aquilo que a Igreja Católica nos pede, para que as nossas casas sejam igrejas domésticas. Irmãos, olha que maravilha. O tempo que nós estamos, ele é propício para isso. Porque veja só, nós não podemos ir até a missa, mas pela internet a missa vem até a nossa casa. Nós não poderíamos nos reunir para fazer um retiro, mas estamos aqui conectados na internet, ouvindo a palavra de Deus num retiro online. Está tudo propício para que a gente viva aquilo que a igreja nos pede, que Deus nos pede, que sejamos uma igreja doméstica, um lar santo. É verdade, mano. A gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Que não é uma situação fácil hoje que a gente está vivendo, mas fazer disso para a glória de Deus e transformar a nossa casa em verdadeira igreja doméstica. Então vamos aí para aquilo que é concreto, para aquilo que tornou a vida dele santa. Veja só, não tem nenhum milagre na história de São Luís e Santa Zélia. Na verdade, tem até um escritor chamado Chesterton que dizia assim: não existe nada mais sobrenatural do que um homem comum com a sua esposa comum e os seus filhos comuns. E foi aquilo que eles viveram. Então, se você quer um pouquinho do segredo de São Luís e Santa Zélia, anota aí. Toma nota do tripé que eles usavam, que eles viviam para que a família deles seja santa. Eu não estou ouvindo vocês falar, mas eu vou falar e vocês repetem. Então, assim, Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Repete aí. Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Confiança na divina providência. Confiança na divina providência. Se abandonar à vontade de Deus em tudo. Se abandonar na vontade de Deus em tudo. É isto que eles viviam. A vida deles era baseada nisso. Então, na vida deles cotidiana, eles nunca colocavam nada na frente de suas obrigações com relação a Deus e com relação à igreja. Então tem até uma história legal, porque São Luís era relojoeiro e ali na cidade onde eles viviam havia uma feira de domingo, né? Um momento onde havia comércio no domingo. E São Luís nunca abria o comércio dele, a realidade dos relógios, nesse domingo. E os amigos falavam: puxa, se você abrisse, você ia ganhar muito dinheiro. E ele era categórico em dizer: o domingo é para o Senhor e para a família, não abra. Irmãos, agora, né, com esse tempo de pandemia, muitas pessoas estão trabalhando em casa, mas também tem aqueles que, infelizmente, perderam o seu emprego, né? A gente sabe que a realidade não está fácil, de repente você que está escutando não está mais com o seu emprego. Mas poderia refletir agora, casal, assim,
quantas vezes eu tinha o meu emprego e deixei Deus de lado pelo meu emprego, né? Pelo trabalho, né? Como falou agora a história de Luiz, que ele não abria a loja dele no domingo, né? E quantas vezes nós acabamos nos deixando nos envolver com tanto trabalho, e esquecemos de guardar um dia para Deus. Ele está pedindo um dia. Você tem 6 dias na semana e ele só pede um, que é o dia dele, que é o dia de você se consagrar a ele. Então, acho que você poderia refletir, nós poderíamos refletir um pouco, por quantas vezes Deus ficou de lado, né, na nossa família, por conta do trabalho. E hoje, com toda essa situação, de repente, nem o trabalho você tem mais. E Deus ficou de lado. Eles encontravam, mesmo nas situações difíceis, nessa confiança profunda, então, em Deus. Tem um episódio de uma das filhas deles, chamada Leônia, e a menina era, gente, olha, difícil, viu? Por algumas vezes, Santa Zélia foi pega dizendo, olha, não sei mais o que fazer com essa menina, só Deus na vida dela. Bom, qualquer semelhança com a realidade aí é mera coincidência. Quem de nós já não falou isso? Não sei o que fazer com esse filho. Mas então, eles confiavam e foi tão forte a confiança deles, que Leônia, alguns anos depois, decidiu entrar também para a vida religiosa e, pasmem, está rolando o processo aí para que ela também seja beatificada, para que ela também se torne uma santa da igreja. Então, a confiança que eles tiveram em Deus fez com que, e a vivência deles, é lógico, fez com que a filha deles mudasse aí e agora está num caminho até, inclusive, de santidade. Então você imagina, irmãos, um casal que hoje foi declarado santo, né, com 5 filhas que ingressaram na vida religiosa. Dentro dessas 5 teve uma rebelde. Se eles tiveram uma filha rebelde, imagine nós, né, que estamos aqui lutando para a santidade. Então, assim, só que a diferença é que eles eram a igreja doméstica, uma verdadeira igreja doméstica, como o Ricardo falava no começo. Então, eles se colocaram debaixo da graça de Deus, colocaram em oração, e a filha dele agora está nesse caminho também. E eles tiveram 5 filhas, como podem ver, né, todas vestidas aqui, ingressadas numa ordem religiosa. Então, e dentro dessas filhas existiu uma rebelde. Então, imagine nós. Mas nós também podemos fazer como São Luís e Santa Zélia, ser santos e ter dentro da nossa casa uma verdadeira igreja doméstica. Exatamente. E olha só, eles procuravam viver em tudo, então, a vontade de Deus, inclusive na realidade da caridade. Também na história deles diz que São Luís, sempre andando com as ruas, com as meninas, ele tinha sempre uma moedinha no bolso. Então, estava andando, quando ele encontrava um pobre de rua, ele fazia questão de dar moeda para as meninas, para que as meninas fossem lá se encontrar, né, e viver essa experiência da caridade e entregar o dinheiro para os irmãos de rua. Assim, elas experimentavam da alegria de ser caridosas. As funcionárias de Santa Zélia, né, da fabriquinha lá de costura dela, diziam que elas se sentiam tratadas da mesma forma que Zélia tratava as filhas dela. Então, olha só, a caridade no coração desse casal, em coisas comuns do dia a dia, ia fazendo com que as pessoas se encontrassem com Deus, e ele fazia com que as filhas também vivessem a experiência da caridade, a experiência de amar o outro. Nós podemos viver isso na nossa vida, nós temos a oportunidade, e olha só, com 5 filhas, veja a generosidade desse casal. Nós, por muitas vezes, estamos aí, muitos casais já não querem mais ter filho, porque dizem que é muito trabalho, muito gasto. A situação deles na época talvez não fosse diferente da nossa, talvez fosse até pior, mas eles se abriram a serem verdadeiramente aí férteis diante de Deus, tiveram aí 9 filhos, na verdade, 5 filhas sobreviveram, e é uma coisa para a gente também vir a refletir. Será que nós não estamos sendo egoístas, não querendo gerar mais filhos, né? De repente, a situação da sociedade, a gente diz que precisaríamos de melhores médicos, melhores políticos, até melhores religiosos, pessoas melhores, e talvez elas ainda não existam porque nós não nos abrimos a gerar. No seu ventre, mulher, pode nascer aí, de repente, um bom padre, quem sabe um papa, um santo, ou até mesmo um presidente do nosso país, né? Um bom médico que vai encontrar cura para tantas doenças hoje. Por fim, casais, nós temos bastante notícias desse casal por cartas, né? A Zélia, Santa Zélia, enviava muitas cartas às amigas dela. E uma dessas cartas ela dizia: continuo muito feliz com este homem. Que santo homem Deus me deu. E olha só, presta atenção, esposa. Desejo a todas as mulheres um marido como Luiz. Quantas vezes você fez isso nas suas orações?
desejo a todas as mulheres um marido como o Ricardo. Então, para você ver como era a comunhão entre os dois, que ela desejava, que era tão bom que ela desejava isso às outras mulheres. Pode ser que também a dificuldade da mulher falar isso, que queria um marido como esse, seja o problema do homem, né? Então o homem também tem que melhorar. Luiz, então, ele viajava bastante a trabalho. E quando viajava, também escrevia cartas, porque as viagens não eram tão rápidas igual as nossas. Ele escrevia cartas para a Zélia. E vejam só, homens, ele sempre iniciava as cartas dizendo: minha querida amiga. E sempre finalizava essas cartas dela dizendo assim: de seu amigo, seu marido, que muito te ama, Luiz. Pode até parecer meio estranho chamar de amiga, mas se entre homem e mulher não houver de fato uma relação de amizade, com quem que nós vamos ter essa relação, né? Temos que ser amigos também. É verdade, casais. Quem são os seus amigos hoje, né? Na verdade, o meu amigo é o meu esposo, é o Ricardo. Tudo que eu tenho, eu conto para ele, ele é o meu amigo. Então, é bom também colocar, refletir. Quem são os seus amigos hoje, né? Para quem você pede conselho quando o seu casamento não está bem, a gente tem que prestar muita atenção, irmãos. Com quem a gente se aconselha quando precisa tomar uma atitude séria? Ainda mais em relação ao casamento. Hoje nós sabemos quantas pessoas não acreditam na família e quantas pessoas não vão te dar bons conselhos. Uma de suas cartas que Santa Zélia escreveu para a irmã dela, ela dizia assim, porque ela sentia muitas dores porque ela tinha câncer de mama, né? E ela dizia assim: pobre Luiz, de tempos em tempos me pega no colo, como uma criança, para que eu possa ter um pequeno alívio de minhas dores. Então, imagina, o esposo pegava ela no colo para aliviar um pouco as dores dela. E a gente para pensar quantas vezes nós ficamos doentes e tivemos esse alívio nos proporcionado pelo nosso esposo. Então, que grande exemplo, que exemplo lindo dessa linda família, que grande amor reinava entre eles. E agora nós podemos nos examinar, refletir a cada um de nós. Se nós temos dado, né, a nossa família o amor que lhe é devido, ou se a televisão, o celular, né, o trabalho, a bebida, a droga, o futebol, o que quer que seja, tem roubado o tempo daqueles que nós deveríamos, né, para quem nós deveríamos desprender o nosso tempo. É uma coisa para nós refletirmos mesmo. É uma responsabilidade muito grande, né? Levar nossa família para o céu, porque nós seremos cobrados quando chegar lá, né? O que eu fiz com o Ricardo, o que o Ricardo fez comigo, e a gente não vai levar nossa família para o céu, né? Em meio a coisas que não agradam o coração de Deus. Por fim, diante de tudo isso, nós não precisamos ficar desanimados, porque a gente olha e fala: puxa, tô tão longe. Não tem problema, irmãos. Se eu quiser ir daqui na Bahia a pé, eu não estou na Bahia, tem gente de outros lugares, estou em São Paulo, né? Daqui na Bahia a pé, eu preciso dar o primeiro passo para sair da porta. Então, é preciso que a partir daqui nós desejemos algo novo, algo diferente. Força e coragem para todos vocês, para todos nós. E Deus os abençoe. São Luís e Santa Zélia intercedam pela nossa família. Paz e alegria a todos vocês. Paz e alegria.